Bom dia! A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meu lindo, minha linda, povo lindo desse canal. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que se você está me vendo pela primeira vez, nada é por acaso. Se inscreva nesse canal. Se você gosta de uma mensagem de Deus, se inscreva nele. Tá vendo esse sino? É para você clicar nele, é para você ativar nele, para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. Então se inscreva, ative esse sino e toda semana uma mensagem de Deus que vai abençoar a sua vida. E vamos para a mensagem que hoje vamos estar falando de Abraão e Agar, o filho da desobediência, Ismael. Meus amados, vamos lá para Gênesis 15:1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou seu escudo, e grande será a sua descendência. No verso 2, contudo Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filho? Eliezer de Damasco é que vai herdar tudo que tenho. Eliezer é o seu servo, tá? E no verso 3, tu não me concedeste descendente, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão aqui está falando de Eliezer. No verso 4, então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti, e será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o olhar para os céus e contar as estrelas, se que o podes. Prometeu: será assim a tua descendência. Meus amados, aqui nós vemos Deus falando de uma promessa para Abraão. Ele fala para uma promessa de Abraão. E olha o que diz lá em Gênesis 16:3. Assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e entrou como mulher a seu marido, Abraão. No verso 4 de Gênesis 16, este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua serva com arrogância e desprezo. Gênesis 16:6. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar o fez o pai de Ismael. Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, aqui hora que eu peço, Senhor. Senhor, fala com o seu povo que está te assistindo essa hora, Senhor. Senhor, usa a minha vida, Senhor, que eu possa ser boca sua, Senhor. Senhor, que o Senhor venha me usar como instrumento na sua mão, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar com seus filhos nesse canal, que o Senhor venha transmitir a mensagem para abençoar cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Meus amados, aqui nós vemos no verso 1, Deus falando com Abraão, Deus dizendo para Abraão através de uma visão. Deus fala para Abraão
em um sonho, dizendo para ele não ter medo, pois o Senhor é seu escudo, e que grande seria a sua descendência. Porém, Abraão reivindica um filho para ser seu herdeiro. E Deus ouve seu pedido e diz que ele teria um filho. Logo depois, Deus o leva para fora da tenda e pede para olhar para o céu, contar as estrelas, e se fosse possível, assim seria a sua descendência. O interessante é que Abraão crê no Senhor, e isso é acrescentado e creditado como justiça a ele. Mas o problema é quando sua esposa fica sabendo, pois a sua esposa era estéril. O problema é quando a sua esposa fica sabendo, quando Abraão conta para ela. Uns falam que ela riu, outros falam que ela ficou triste, outros falam que ela ficou desesperada, porque ela achou que nunca iria acontecer porque ela é estéril. Eu creio que ela ficou desesperada. Como assim eu vou ficar grávida? Como assim eu vou ter um filho? Como assim eu vou te dar um herdeiro? Eu sou estéril, eu não posso ter filho. Isso não vai acontecer. E o interessante é que o problema começa quando Sara, sua esposa, ficou sabendo desse problema, pois ela era estéril. Então ela traçou um plano para se cumprir a promessa, ou seja, é mais ou menos assim que ela fez. Ela quis ajudar a Deus, ela quis ficar no lugar de Deus, realizar o que Deus havia prometido. Foi quando ela pediu para Abraão ficar com sua serva egípcia Agar. Quando isso aconteceu, Abraão tinha 85 anos de idade, pois quando ele saiu da terra de Harã, ele tinha 75 anos e viveu na terra de Canaã por 10 anos. O interessante é que sua esposa se sentiu com medo, achou que aquilo não poderia acontecer, achou que jamais ficaria grávida e quis fazer por Deus, quis agir por Deus. Muitas das vezes nós agimos dessa maneira. Muitas das vezes nós queremos ficar no lugar de Deus. Não acreditamos. Achamos que Deus não vai fazer. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu, vai se cumprir. Mas a sua esposa achou que isso nunca iria acontecer. E o interessante é que Abraão cai em tentação, não pensa duas vezes e acabou ficando com sua serva. Ele ainda fica com ela e ele ainda engravida ela. E depois disso, Agar começa a olhar a sua patroa, Saraí, com desprezo. Foi por isso que Saraí maltratou tanto Agar, que acabou fugindo, meus amados. Mas um anjo encontrou pelo caminho e mandou-a de volta e ordenou que ela obedecesse sua patroa, e disse que o filho dela se chamaria Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Meus amados, muitas das vezes nós agimos por impulso, nós agimos por medo, nós agimos achando que Deus não vai fazer e acabamos tomando decisões precipitadas que podem ter grandes consequências trágicas na nossa vida. Muitas das vezes nós não esperamos que Deus possa fazer e no calor da emoção agimos assim, como Abraão agiu. Muitas das vezes nós ficamos com medo, isso nunca vai acontecer. Como o seu servo Eliezer ia herdar tudo, eles estavam com medo. Eu não vou conseguir nenhum filho, mas Deus prometeu para ele. Se Deus prometeu para ele, Deus vai cumprir. E o interessante é quando Ismael nasce, Abraão estava com 86 anos de idade. Conta a história
que Ismael gerou os ismaelitas, que deu origem à nação árabe muçulmana. A religião islâmica, o islamismo, vem da descendência de Ismael. Segundo o Alcorão, Ismael é o filho da promessa. Porém, segundo a minha Bíblia, a sua Bíblia, o que a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que Ismael é o filho da desobediência, porque Abraão teve o filho com a escrava e não com a mulher, conforme a promessa feita por Senhor. O problema, meus amados, é que nós vivemos uma geração que queremos tudo para agora, não queremos esperar. Muitas das vezes vamos para a igreja esperando algo em troca. Olha, se o Senhor não me der, eu não volto mais. Olha, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui, tá? Então, eu quero a minha bênção. E não é assim, não é desse jeito, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas sim no tempo de Deus. Mas sim, é Deus que determina o tempo que aquilo vai acontecer. Muitas das vezes nós não esperamos, muitas das vezes nós agimos como Agar. Como Agar não. Muitas das vezes nós agimos como Saraí, como Abraão agimos. E acabamos sendo sermos desobedientes, acabamos agindo dessa maneira. Que o problema dessa desobediência foi que Abraão teve que esperar 14 anos para de fato receber o filho da promessa. E isso nos ensina que toda desobediência a Deus é pecado, e todo pecado tem uma grande consequência. A consequência foi que Abraão teve que esperar 14 anos. Talvez tem bênçãos grandes para ser destravada na sua vida, mas essa bênção não está sendo destravada. Talvez você está se comportando como Abraão, como Saraí. Você está não esperando no tempo do Senhor. Você está querendo fazer por Deus. E assim Deus não faz. Assim Deus não age. Temos que ter fé, meus amados. Temos que ter fé, porque lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber e que esperarmos a prova daquilo que não vemos. E Romanos diz assim, Romanos 10:17 diz assim: como a consequência, a fé vem por ouvir a boa nova, vem pela palavra de Cristo. E isso que nós estamos fazendo agora, alimentando a nossa fé, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra do Senhor. Talvez tem grandes coisas para acontecer na sua vida, mas está travada porque você está sendo desobediente. Você não está obedecendo o Senhor. Eu costumo dizer que toda desobediência tem uma consequência. Eu costumo dizer que a obediência, ela gera providência, como você quer que Deus provê na sua vida, mas você não é obediente. Então, meus amados, espere, acredita que Deus vai fazer, Deus vai agir. Quanto menos você esperar, Ele vai agir na sua vida. Só Ele pode pegar aquela caneta, colocar na mão do juiz e fazer ele assinar aquele processo seu que está para sair. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém pode fazer aquele juiz assinar aquele processo para abençoar a sua vida. Então creia, acredite que possa acontecer e espere, porque Deus vai fazer acontecer, assim como Ele fez com
Abraão. Amém, meus amados? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? Eu quero orar pela sua vida, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E aqui nós encerramos a parte de Abraão, Agar e o filho da desobediência, tá? Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu oro por toda pessoa que participou desse canal, toda pessoa que está nesse canal, toda pessoa que se dedicou tempo, Senhor, em estar assistindo esse vídeo, em estar te ouvindo a sua mensagem, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dela, que ela possa ter uma ótima manhã, um ótimo dia, uma ótima semana, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fazer que essa pessoa acredite que o Senhor possa fazer o que só Tu pode fazer, Pai amado. Desde já, Pai amado, eu repreendo qualquer enfermidade, Senhor. Senhor, que caia por terra agora e leve para o lugar aonde Jesus determinar, Senhor. Senhor, proteja os seus filhos, abençoa os seus filhos, Senhor. Livre os seus filhos do laço do passarinheiro, Senhor. Que ele possa ter uma ótima semana, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Obrigado a todos vocês. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu reforço aqui em dizer, e esse vídeo abençoou a sua vida, se inscreva no canal. Se também não abençoa, se inscreva também no canal. Se você gosta de ouvir uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Deus, se inscreva nesse canal. Tá vendo esse sino? Ele é para você ativar ele, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal O Curador de Almas. E uma ótima semana a todos e um bom dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.